Graças a Deus, igreja, paz seja convosco. Quero trazer algo da parte de Deus ao teu coração, né? Eu quero ainda, nessa oportunidade, falar sobre a mensagem da Semana Santa. Eu quero falar hoje para você sobre a evidência da ressurreição. E eu quero ler um texto de Mateus, capítulo 28, Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao versículo 10. Quero ler para você. Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao versículo 10. Diz assim, E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saudo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, nós nascemos com um propósito e uma certeza. Tá? Presta atenção, nós nascemos com um propósito e uma certeza. O propósito você tem que descobrir. Você tem que descobrir qual é o propósito de Deus para a tua vida. O que Deus quer para você? O que Deus quer de você? O que Deus espera de você nessa terra? Deus não colocou você aqui nessa terra por acaso. Deus não colocou aqui você aleatoriamente. Deus colocou você aqui com um propósito. E você tem que descobrir qual é o propósito de Deus. Tá? Eu vou te dizer o que é propósito. Tá? Propósito é uma grande vontade de realizar ou alcançar alguma coisa. Tá? O que se quer alcançar ou aquilo que se busca atingir. Isso é propósito. Tá? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Isso você deve descobrir. Essa é a tarefa, é sua tarefa. Descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. E a certeza? Certeza é que todos nós vamos morrer. É a única certeza que nós temos. Que um dia nós vamos morrer. Mas enquanto isso não acontece, o propósito de Deus ele tem que se cumprir na sua vida. O propósito de Deus tem que cumprir na sua vida. Descubra. Fale, ore, pergunte para Deus qual é o propósito de Deus para você. Certeza. Só existe uma certeza que vamos morrer. O que é certeza? É um conhecimento certo, total e absoluto. Descubra.
Descubra o propósito de Deus para a sua vida. Jesus, quando ele veio para essa terra, ele veio com um propósito, ele veio com uma missão. Ele tinha que cumprir essa missão e ele tinha uma certeza que ele ia morrer. Que ele ia morrer. Propósito. Ele tinha que construir esse propósito durante a sua vida terrena. Mas ele tinha uma certeza que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia morrer. E uma morte dolorosa. E uma morte horrível. Entendeu? Uma morte cruel. Jesus tinha em mente tudo isso. Propósito e certeza. E Jesus cumpriu todo o propósito de Deus. E Jesus cumpre todo o propósito que foi estabelecido para ele. Jesus, ele tinha convicções daquilo que ele tinha que fazer. Propósito dele na terra. Certeza que ele tinha. Agora, muitas pessoas não sabem qual é o propósito de Deus para a sua vida. Muitas pessoas não sabem o propósito de Deus para a sua vida. Fico se lamentando, fico se queixando, fico reclamando e não consegue descobrir o propósito para qual Deus o chamou sobre a face da terra. A missão de Jesus foi cumprida, Jesus cumpriu a sua missão. Aí ele deu sinais que ele ia ressuscitar, ninguém acreditou. Deu sinais que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Ninguém acredita nessa evidência que ele vai ressuscitar. Ninguém acreditou. E começou a se divulgar isso, olha, ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar. Possa ser realmente que ele ressuscite. E aí elaboraram um plano, não vamos colocar os guardas lá para vigiar o túmulo, para vigiar a pedra. Nós vamos colocar os soldados lá. Colocaram os soldados. Um anjo veio e quando o anjo desceu, foi o caos para aqueles soldados. Eles caíram por terra. Eles ficaram com medo. Eles ficaram em desespero. Que o anjo veio e sentou em cima da pedra. Agora imagine você está no cemitério. Imagine você no cemitério e de repente aparece um anjo, aparece um ser e senta em cima da pedra. O anjo tem muito poder. Anjos são poderosos. O anjo sentou em cima da pedra. Os soldados ficaram com medo. Porque o homem é frouxo, o homem não tem coragem para nada. Nessas horas a coragem vai embora. Ficaram com medo. As mulheres que foram ao sepulcro, Maria Madalena e a outra Maria, que foram ao sepulcro, elas sentiram perceberam que algo estranho tinha acontecido, houve um terremoto. Não foi um terremoto qualquer, não foi um abalo sísmico qualquer, foi algo diferente, foi algo sobrenatural, foi algo poderoso. Houve um grande terremoto, porque um anjo, olha quem causou o terremoto, o anjo veio, desceu do céu, removeu a pedra da porta e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago. Um anjo, ele tem muito poder. O anjo
A esfera dele é uma esfera poderosa. O anjo tem muito poder. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Você está no cemitério e você se depara com uma pessoa dessa, com um ser desse. O que você vai ficar? Ficar com medo, lógico. Vai sair correndo, desespero. Os guardas com medo ficaram muito assombrados e como mortos. Lógico, quem não ficaria? De repente aparecem as mulheres, mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenham medo, pois eu sei que buscar Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. O anjo leva as mulheres para ver o lugar onde Jesus estava, onde o corpo de Jesus estava colocado. O anjo mostra para as mulheres o local, não tem ninguém lá. O local está vazio, não tem ninguém lá. Ele já tinha ressuscitado de ali. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Mas venham ver o local. Venham ver. Venham comprovar que o que eu estou falando é verdade. E elas foram ver. E elas foram comprovar realmente se aquilo que o anjo estava falando era verdade. E elas viram, não tinha ninguém lá. Ele já tinha ressuscitado, já tinha saído. E o anjo disse: e depois imediatamente e dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E eu que vou-lo tenho dito. Ou seja, o anjo dizendo para ela: olha, o que eu estou falando para vocês é verdade. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é verdade. Vocês comprovaram. Agora vão para Jerusalém, vão se encontrar com os discípulos, que lá Jesus vai aparecer no meio de vocês. Lá vocês vão encontrar ele. Lá ele vai aparecer para vocês. E olha o que diz, 8. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Imagina só, pensa comigo. O anjo está sentado, ele tirou a pedra do sepulcro, o sepulcro ficou aberto, o anjo senta em cima da pedra, as roupas do anjo eram brancas como a neve. Ele está conversando com as mulheres, ele está explicando para as mulheres, ele está mostrando para as mulheres, ele está comprovando para as mulheres. E tu acha que uma pessoa que está diante de uma situação dessa, como é que está o estado emocional de uma pessoa dessa? Estão com medo. Olha o que diz. Com temor. Eles estavam com temor, com grande medo, grande perturbação, mas ao mesmo tempo elas estavam alegres. Havia uma alegria, havia uma satisfação de saber que Jesus tinha ressuscitado. Elas estavam apavoradas, mas ao mesmo tempo alegres, felizes. E elas saem dali correndo e vão anunciar aos discípulos. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, coisa espetacular, coisa forte da presença de Deus. E indo elas a dar as novas aos discípulos, aos seus discípulos, eis que Jesus lhe sai ao encontro dizendo: eu vos salvo. Olha aí,
No momento que elas vão correndo, que elas saem correndo, no momento que elas vão dar notícia para os discípulos, quem aparece? Jesus. Jesus aparece no meio delas. Jesus aparece dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Glória a Deus. Elas se prostram diante de Jesus. Elas agarraram seus pés, se prostraram diante dele. Porque elas estão felizes, porque elas estão alegres, porque elas estão contentes, porque elas estão maravilhadas de saber que o seu mestre, que o seu Salvador havia ressuscitado. Elas estão numa alegria tamanha, elas estão num prazer tamanho, numa alegria tamanha, de saber, de ouvir, de escutar Jesus falar. Elas se prostram, elas se agarram nos pés dele e adoram a ele. A atitude dessas mulheres, a atitude delas fazem toda a diferença. Querido, de nada adiantaria se Jesus não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado. De nada adiantaria estar aqui. De nada adiantaria falar para você dessa palavra. O que vai fazer a diferença no cristianismo é o fato de Jesus ter ressuscitado. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nada disso teria importância, nada disso teria cabimento. Falar de uma pessoa, falar de um Deus morto, sem vida. Nada adiantaria falar de um Deus que não tivesse ressuscitado. A importância de Jesus para o cristão é o fato dele ter ressuscitado. As mulheres adoram Jesus, elas se prostram diante deles. Elas têm uma atitude diferenciada. Elas têm uma atitude diferente. Uma atitude de adoradores, de verdadeiros adoradores. É isso que diz a palavra de Deus. Que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque palavras não são atitude. Falar é fácil. Você falar que ama Jesus é fácil. Eu quero ver você provar. Eu quero ver você provar que ama Jesus. Falar que ama é fácil. Eu quero ver você demonstrar adoração, como essas mulheres mostraram adoração a Ele. Mostraram amor por Ele. Falar, todo mundo fala. Quero ver atitude, ver ação. Porque a Bíblia diz, querido, que Deus já provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. De que forma demonstramos que amamos Jesus? De que forma mostramos para Ele que nós o amamos, que nós o adoramos? De que forma nós nos colocamos diante da presença de Deus? De que forma nós estamos prestando adoração a Ele? De que forma nós nos entregamos a Ele? De que forma? Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus continue te abençoando. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa.
e viva Jesus, aquele que ressuscitou, para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe, fica com Deus, até a próxima oportunidade, no nome de Jesus.